Lucas 7, verso 11. Aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus está aqui entrando em uma cidade chamada Naim, e ao passar pela entrada, ele é visto um cortejo. Está acontecendo aqui um evento fúnebre de uma mãe que está sepultando o seu único filho. E a Bíblia faz questão de dizer que ela era viúva, então ela não passa apenas pela dor da perda do seu único filho, como também já havia passado pela perda do seu marido. Está diante de um cortejo, se preparando para enterrar um menino fora da cidade, porque culturalmente um morto não deveria ficar dentro da cidade. O morto era objeto de algo impuro, sujo. Então a sepultura deveria ser colocada para fora da cidade de Naim. Ela está enterrando o menino, e para ela é uma dor muito grande, porque além da perda do filho, ela está passando pela segunda perda, que era ter perdido também o seu marido. Ela está desestabilizada emocionalmente e agora também financeiramente. Primeiro porque o marido era o remidor da sua casa e ela perdeu o marido. Segundo porque, segundo a cultura judaica, os filhos eles tinham a obrigação de cuidarem da velhice dos pais. Então ela não tem alguém que sustenta mais ela financeiramente, como não tem alguém que vá cuidar da sua velhice. Você percebe que isso era um problema tão latente dentro dessa cultura, que o apóstolo Paulo, em grande parte das suas cartas paulinas, ele desperta a igreja primitiva para cuidar dos órfãos e das viúvas, porque não havia um amparo governamental nesse período para as viúvas. E grande parte dessas mulheres que tinham um perfil parecido como essa, que perdeu o marido e também o seu único filho, na maioria das vezes o final dela seria mendigando. Ela não teria sustento. O Estado não dava o amparo que ela precisava e o seu final era um final de miséria. Ela está em um cortejo, algumas carpideiras nesse cortejo, uma multidão acompanhando ela. A cidade de Naim não era uma cidade tão grande, então o problema dela ficou em evidência na cidade, de modo que a Bíblia diz que uma multidão se reuniu em empatia à perda dessa mulher. Jesus está com seus discípulos, e uma multidão que está acompanhando Jesus. Ele já está vindo de uma série de milagres, já havia passado pela história do centurião de Cafarnaum. Manifestações já estavam se manifestando através do Cristo. E agora Jesus entra na cidade de Naim. Ele vê o cortejo, e segundo a cultura judaica,
ao você se deparar com o cortejo, você pode tomar duas atitudes. Primeira, dar alguns passos para trás e deixar aquele cortejo passar. Segundo, se reunir com aquela multidão e em empatia com a pessoa que perdeu o seu ente querido, você caminharia até o processo de sepultamento. Jesus não deixa o cortejo passar, como também não entra na multidão para chorar com aquela mulher. Ele cria uma terceira opção. Ele vai até a mulher, ele olha para ela e diz: não chores. Em seguida ele toca no esquife, ele para aquele funeral, e quem estava segurando o esquife, ou seja, é uma parte do caixão onde estava o menino, vai parar também na mesma hora. E por que o texto diz que aqueles que levavam o garoto pararam? Porque há também um aspecto cultural aqui dentro desse texto, que todo judeu não poderia ter contato com morto. Segundo a lei de Levítico, qualquer um que tocasse em morto ficaria impuro. O morto, ele contaminava o ambiente. De modo que quando alguém morria dentro de casa, o sacerdote deveria entrar na residência, purificar o ambiente, para depois aquele ambiente ser acessado novamente. Então eram pessoas específicas que trabalhavam com mortos. Precisamente sacerdotes que tinham essa autonomia de purificação. Jesus está inserido dentro da cultura judaica, ele é judeu. Os homens que estão levando o caixão sabem da cultura, e é por isso que quando Jesus toca no esquife, eles param. Jesus olha para a mulher, diz para ela: não chores. Jesus toca no caixão, em seguida ele dá uma ordem para o defunto, e ele diz: jovem, levanta-te. Após a ordem de comando, o texto diz que o garoto se assenta e começa a falar. Todos que estavam ali naquele cenário ficaram impactados, tomados de temor, gritaram que Jesus era um profeta e saíram anunciando pelas cidades o poder que Jesus demonstrou ter. Existem algumas aplicações dentro do capítulo 7, a partir do verso 11, que é de grande valia para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira observação que eu extraio desse texto está logo aqui no versículo 11 e o 12, quando diz que ele era o filho único de sua mãe. Observe, essa mulher está repetindo o seu processo de sofrimento. Esse texto mostra para nós as características do sofrimento que ela está carregando. Ela não só perdeu um filho, o texto diz que ela é uma viúva. Então ela perdeu o marido e agora o filho. O caminho que ela está fazendo para sepultar o filho é o mesmo caminho que ela já fez sepultando o marido. Ela está repetindo o processo. As dores estão sendo repetidas. Não deu tempo nem de cicatrizar as feridas. Óbvio que a gente não sabe o tempo da perda do marido para o filho. Mas, de fato, é muito latente o que ela passa, porque ele é o único filho que ela tem. Então, tudo que ela viveu, ela está revivendo agora, e de maneira intensa, porque agora perdeu um filho. E se é difícil perder um cônjuge, muito pior é perder o seu único filho. Ela está intensa com o seu sofrimento, ela não tem perspectiva do futuro, ela não tem alguém que vai cuidar da sua velhice, ela está repetindo o seu processo, as mesmas dores que passou lá atrás, ela passa novamente com o filho, até o momento que, de repente, Jesus vai chegar na porta da cidade e vai ver o cortejo. Quando Jesus para e vê o cortejo, ele sabe que na cultura ele pode tomar duas decisões. Primeiro, deixar o cortejo passar. Segundo, se juntar a essa mulher
e participar daquele sepultamento. Jesus, em vez de deixar o cortejo passar e se juntar à mulher para participar do sepultamento, ele decide parar o funeral. Jesus decidiu parar aquele funeral. As evidências que tinham é que a maioria iria se juntar ao sofrimento da perda dessa mulher. Mas Jesus não escolhe nem a opção da cultura e nem a opção da maioria. Jesus decide mudar o pranto daquela mulher em alegria. Jesus decide parar aquele funeral. E se tem uma primeira palavra que eu quero liberar para alguém aqui nessa noite, é que Jesus vai parar esse funeral. É muita profecia para 4 mãos e 5 glórias. Eu vou repetir. Jesus decidiu parar o funeral. Melhorou para 15 mãos e 20 glórias. Eu repito a profecia. Jesus vai parar o funeral. Ele não vai simplesmente te acompanhar nas lágrimas. Ele não vai simplesmente sepultar o menino. Ele vai mudar a tragédia em festa. Ele vai até a mulher. Ela está cercada de uma multidão. Isso é um detalhe interessante, porque o texto diz que havia uma grande multidão. Ou seja, é uma expressão redundante para dizer que tinha muita gente ao redor dessa mulher, chorando com ela, ao lado dela, mas não sente a mesma dor que ela está sentindo. Nós passamos por isso. Às vezes nós estamos cercados por uma multidão, existem muitas pessoas que estão ao nosso redor, mas não sentem a mesma coisa que nós sentimos. Não passam pelo mesmo processo que nós estamos passando. Às vezes você está acompanhado dos seus familiares, tem pessoas que te amam, que estão ao seu lado, mas não sentem o que você sente. Não passam o que você passa. E mesmo você estando cercado por pessoas que querem o seu bem, elas não conseguem sentir o processo que você vive. Porque só essa mulher sabe a perda de um marido e a perda do seu único filho. Jesus vai olhar para ela, de modo que o texto diz que, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Quando Jesus olha para ela, Jesus não está vendo somente um cenário de cortejo. Jesus olha para ela, Jesus está vendo a alma dela. Jesus está vendo os sentimentos dela. Jesus está se importando com aquela mulher. Porque Jesus não é alguém que se mantém distante de você no processo. Ele se importa com os seus sentimentos. Ele se importa com as suas dores. Ele se importa com as suas lágrimas. Ele se importa com as suas feridas. Ele se importa com as suas crises. Ele não é alguém que não tem empatia. Ele não é alguém que não se preocupa com a sua dor. Ele se preocupa com os seus sentimentos. Ele se preocupa com as dores que você carrega. Ele se preocupa conforme está a sua mente, o seu coração. De modo que ele se move de íntima compaixão, olha para ela e usa uma expressão chamada não chores. Grita comigo, diga não chores. Não chores. Não, nunca que isso é um grito. 1, 2, 3, vai. Não chores. Se você interpreta essa palavra no sentido de Jesus não se preocupar com o sentimento dela, a ponto de Jesus querer que ela engula o choro, é uma interpretação errada. Porque os próprios versículos anteriores estão dizendo que Jesus está movendo por uma íntima compaixão. Então, Cristo está tendo empatia por ela. Se ele tem empatia por ela, por que ele está dando uma ordem dizendo para ela não chorar? Tendo em vista que a razão é normal ela chorar. Perdeu o seu único filho. Então a interpretação correta não é Jesus tentando reprimir os sentimentos de uma mãe. Mas quando Jesus quer dizer para ela não chores, Jesus quer dizer para ela que essa dor que ela está vivendo, essa dor que ela está passando, não é o seu fim. Quando Jesus quer dizer para ela não chores, na verdade ele não está mandando ela reprimir os sentimentos. O que ele está dizendo é que aquilo que ela está passando não será o seu final. Essa dor não é o fim. O que eu passo agora não é o meu final.
O momento que eu carrego não é o meu final. Então, quando Jesus diz não chores, Jesus está dizendo, vira a página, vai passar. É um momento, é umas circunstâncias, é algo que está te ferindo, é algo que está te fazendo chorar, mas não é o seu final. Porque às vezes as dores são tão latentes que a gente pensa que o sofrimento de agora é o meu final. Que tudo vai terminar com a dor que eu passo hoje, com o processo que eu vivo hoje, com as lágrimas que eu carrego hoje. Mas na verdade Jesus está dizendo que isso é apenas uma fase, que essa história vai passar. E eu não posso ficar a vida inteira chorando se Jesus já disse para virar a página. Olha para alguém perto de você e diga, não é o fim, diz. O problema é que muitas das vezes você fica chorando por coisas que Jesus já disse para você parar. Você fica carregando coisas que Jesus já mandou você mudar. Vira essa página, muda de vida, para de chorar. Não é para você reprimir os sentimentos, é para você entender que aquilo que você passa não é um final. É só um momento, porque daqui a pouco haverá milagre dentro de Naim. A expressão de Jesus não chores está ligada a essa palavra. Não sofra precipitadamente. E quantas pessoas que estão dentro da igreja que estão sofrendo precipitadamente. As coisas ainda não aconteceram e você já está sofrendo de pré-ocupação. Ou seja, você se preocupa com coisas que ainda nem aconteceram. Por isso que a ansiedade é excesso de futuro. Eu vou repetir isso. Ansiedade é excesso de futuro. É você ficar maquinando coisas que ainda nem aconteceram e talvez nem vão acontecer. Porque ela está chorando pelo fato de sepultar o seu filho. Só que o menino está morto, mas ainda não foi enterrado. E nem vai ser enterrado. Porque Jesus chegou em Naim para ressuscitar. Só que o problema é que nós sofremos precipitadamente. Aí vivemos em um complexo, vivemos com ansiedade, vivemos aos extremos, vivemos com perdas, vivemos com coisas que não acontecemos. Aí a gente fica, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser a escola? Como é que vai ser a faculdade? Meu Deus, como é que vai ser o futuro? O garoto está com 3 anos, você está preocupado, como é que vai ser casamento? A menina está com 10 anos, você está preocupado, você está carregando coisas que não é para essa fase, não é para esse momento. É por isso que Jesus vem e diz, não chores. Você está sofrendo precipitadamente, você está carregando coisas que não é para você carregar. Você está guardando coisas que não é para você guardar. Quem disse que isso é o fim? Vira essa página, porque a glória da última casa vai ser maior que a primeira. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai continuar chorando? Pergunta. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Se você perceber, tem um processo aqui. Primeiro, Jesus fala com a mulher. Segundo, Jesus toca no esquife. Terceiro, Jesus ressuscita a criança. Eu vou repetir isso. Isso aqui é um processo. Primeiro, Jesus fala com a mulher. Segundo, Jesus toca no esquife. Terceiro, Jesus fala com a criança. Você vai perceber que isso aqui tem um processo. Jesus não chega ressuscitando o garoto. Ele tem poder de ressuscitar o menino, sim ou não? Sim. Claro que tem. Mas antes dele chegar fazendo milagre, ele vai olhar para a mulher e vai dizer, não chores. Primeiro ele fala com a mulher, depois ele toca no caixão, terceiro, ele ressuscita o garoto. Então eu preciso entender isso aqui, que Jesus está preocupado com essa mulher. E antes de Jesus ressuscitar o menino, ele fala com a mãe. Porque primeiro Jesus vai tratar de você, para depois daquilo que você precisa. Catuca alguém perto de você e diga, Jesus vai tratar de você hoje aqui. Eu sei que às vezes você vem para cá só para buscar aquele que está morto lá. Eu sei que às vezes você vem para cá para orar pelo aquele que está preso lá. Eu sei que às vezes você vem para cá
para buscar pelaquele que está deficiente lá. Só que eu preciso entender que antes de Jesus fazer aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, ele vai tratar primeiro do meu coração. É por isso que Jesus olha para ele e diz: não chores. Ele vai cuidar de lá, mas primeiro ele tem que cuidar daqui. Não é que Jesus não se preocupa com o seu filho, ele vai tratar do seu filho, mas primeiro ele vai tratar de você. Não é que Jesus não se preocupa com o teu marido, ele vai tratar do seu marido, mas antes ele vai tratar de você. Não é que Jesus não se preocupa com o seu casamento, ele vai mudar toda a tua história de casamento, mas primeiro ele vai tratar de você. É por isso que Jesus olha para ela e diz: não chores. É Jesus tratando dela. É Jesus dizendo: eu vou cuidar disso aqui, mas deixa eu cuidar dessa área primeiro. Eu vou mudar isso aqui, mas deixa eu mudar do teu coração primeiro. Eu vou ressuscitar o garoto, mas tem algo aqui dentro que eu preciso tratar. Você já está na segunda perda. Você perdeu o marido, perdeu o filho, os traumas estão latentes, você está desesperada. Há um cortejo. Então Jesus olha para a mulher e diz: deixa eu cuidar de você. Porque a palavra que sai de Jesus é doce, gera tratamento. E a expressão de Jesus é uma expressão para trazer ânimo, para trazer esperança, para trazer fé. Jesus está preocupado com o sentimento dessa mulher, e ele vai tratar dela para depois tratar do filho dela. E eu preciso entender isso aqui, porque Deus vai cuidar das suas coisas que estão lá, mas primeiro ele vai cuidar de você que está aqui. Eu sei que você entrou desesperado querendo a libertação do pai e da mãe, mas antes de Deus começar a tocar na casa, ele vai tocar primeiro em você. Eu estou pregando para alguém que entrou por essa porta no domingo. Jesus olhou para você e disse: é você que eu quero. Eu quero tratar de você antes do teu filho. Eu quero tratar de você antes do teu pai. Eu quero tratar de você antes da tua mãe. Eu quero tratar de você antes da tua casa. Não, você não está entendendo. Eu vou colocar tudo no lugar, mas antes de eu visitar teu marido, eu vou cuidar do teu coração. Eu vou arrancar teus traumas. Eu vou tirar a marca. Eu vou tirar a ferida. Eu vou tirar a sequela. Eu vou curar a tua alma, porque antes de eu te dar aquilo que você quer, eu vou fazer aquilo que você precisa. Mulher, não chores. Não chore. Mas Senhor, eu estou desesperado. Calma, não é o momento. O momento é eu tratar de você. O momento é eu mexer contigo. O momento é eu transformar teu coração. O momento é eu trabalhar no teu psicológico. O momento é eu trabalhar na sua mente. O momento é eu cuidar de você. Calma, as coisas vão se ajeitar, mas deixa eu tratar de você primeiro. Às vezes a gente está tão preocupado que Deus resolva os nossos problemas, que a gente se esquece dos problemas que os problemas causaram no nosso coração. Eu fui quase uma Dilma agora, mas tu entendeu, né? Às vezes a gente está tão preocupado com as dificuldades que a gente passa, que esquece que os problemas desestabilizam a nossa vida emocional. Porque existem guerras que você está vivendo, que está atacando o teu psicológico, está atacando a tua mente, está atacando o teu coração. Você está desesperado, mas eu vim profetizar que Jesus vai colocar remédio na ferida. Jesus vai trazer alegria para a tua esperança. Jesus vai trazer paz para quem está cansado. E se alguém ainda recebe nessa casa, mostra para o diabo que você está vivo e solta o teu glória a Deus aqui nessa noite. Primeiro, Jesus fala com a mulher. Segundo, Jesus toca no caixão. No 3 você grita caixão. 1, 2, 3, vai. Caixão. É óbvio que a Bíblia usa a expressão esquife. Esquife não é literalmente um caixão. É aquela parte que as pessoas pegam para levar o morto para fora, para o sepultamento. Né? Mas é algo parecido com caixão. É aquela mesma coisa de madeira que as pessoas usam para utilizar ou levar o corpo para fora ou para dentro do sepultamento. Então, esse esquife aqui é uma parte lateral do caixão. Jesus não chega tocando no morto, Jesus chega tocando no caixão. Olha para cá, olha para mim. Algum momento Jesus está pedindo para o cortejo parar? Algum momento você está vendo Jesus dizendo: parem esse funeral? Algum momento Jesus está falando assim: para? Não. Jesus chega aí, toca. Jesus não pede para parar, mas ele toca.
E quando ele toca, quem está levando o caixão, para. Porque tem horas que Jesus não pede, ele toca. Empresta a tua boca para Jesus. Diga para alguém perto de você, tem horas que Jesus não pede, ele toca. Diz. Tem horas que Jesus não pede, ele toca. Tem horas que Jesus não fala, ele toca. Tem hora que Jesus não diz, ele toca. Ele pode não ter falado, ele não pode ter dito, de repente ele não falou nada, mas ele está tocando, ele está fazendo, ele está realizando. Eu estou dizendo que tem hora que ele não vai falar, tem hora que ele vai tocar, e até quem tiver morto vai ressuscitar. Só que eu preciso entender que eu estou pregando que tudo isso aqui está ligado a um processo. Eu estou dizendo que tudo isso aqui está ligado a um alguns já dormiram. Tudo isso aqui está ligado a um Primeiro Jesus fala, depois Jesus. Isso aqui está inserido na nossa vida. Por quê? Porque tem gente que está vivendo a fase do falar. E tem gente que está vivendo a fase do tocar. Se Jesus já falou, ele não vai falar de novo. Se você já ouviu a voz de Deus, Deus já usou profeta, já falou através da música, você já passou do momento de Deus falar, Deus já falou. Agora você vai passar o nível. E você vai sair do nível da fala para o nível do toque. Então fica tranquilo, agora ele não vai falar com teu marido, agora ele não vai falar com o garoto, agora ele não vai falar com teu pai. Não, ele já falou, agora ele vai tocar. Quem tem fé, levanta a mão. Quem está ligado, levanta as duas. Porque haverá um toque de Jesus na tua casa. Jesus vai tocar no morto que está lá. E quem viver verá funeral ser transformado em festa. Você está pedindo para ele falar, mas ele vai tocar. Você está pedindo para ele chegar falando, mas ele vai tocar. Você está pedindo para ele falar com o teu marido, ele está dizendo, não vou falar nada. Você está pedindo para ele falar com o teu filho, ele está dizendo, não vou falar nada. Você está pedindo para Deus falar com o teu pai, ele está dizendo, vou falar nada. Você está pedindo para Deus falar com a tua mãe, ele está falando, vou falar nada. Você está pedindo para ele falar com o teu tio, ele está dizendo, vou falar nada. Você está pedindo para ele falar com o teu chefe da tua empresa, Deus está dizendo, para de ser bobo, eu não vou falar, você já ouviu a minha voz, agora eu vou chegar tocando. Vou chegar tocando. Assim diz o Senhor, eu vou tocar e vou mostrar a minha glória. Ele vai tocar. Primeiro, Jesus fala com a mãe. Segundo, Jesus toca no caixão. Quando Jesus toca no caixão, o texto diz que todos aqueles que levavam o caixão pararam. O que eles estão levando no caixão? O defunto. Quem é o defunto? O filho único da mulher. O filho único. Dentro do filho, o que está? Os sonhos. O que tem no filho? Os projetos. O que tem no filho? A expectativa. O que tem no filho? O futuro. O que tem no filho? A esperança. Então eles estão carregando para fora da cidade o filho. Que é tudo isso que eu falei para você. Mas quando Jesus toca no caixão, quem está carregando o caixão, para. Olha para alguém perto de você. Jesus vai parar aqueles que querem te enterrar. Diz. Jesus vai parar aqueles que querem enterrar. Jesus vai parar quem quer enterrar sonho, quem quer enterrar projeto. Eu profetizei, ninguém deu glória a Deus. Jesus vai parar quem quer enterrar sonho, quem quer enterrar projeto. Eu profetizei, ninguém deu aleluia. Eu estou dizendo que Jesus vai parar quem está tentando matar teus sonhos, quem está tentando enterrar teus projetos. Eu não estou dizendo que Jesus vai matar alguém. Eu estou dizendo que Jesus vai parar alguém. Parar é diferente de matar. Jesus está dizendo, eu vou colocar resistência. Eu vou parar aqueles que estão tentando parar os meus sonhos, os meus projetos. Porque operando eu, vou parar. Jesus chega e toca no esquife. Quando Jesus toca no esquife, todos aqueles que estão levando o caixão, param. Todos aqueles que estão levando o caixão, eles vão parar. Olha para cá, por favor. Se você perceber, há um detalhe cultural aqui no texto. Por que esses homens param? Porque eles sabem que, segundo a cultura, ninguém pode tocar em coisa morta.
Porque se tocar em coisa morta, fica sujo, impuro. Jesus não está preocupado se o morto vai sujar ele. Jesus não está preocupado se a cultura vai dizer para ele que não pode tocar. Porque você percebe que quando Jesus toca, não é a sujeira do morto que suja Jesus. É a glória de Jesus que ressuscita o morto. Isso aqui é muito forte para a tua cabeça. Porque tem gente dizendo assim: eu não vou tocar nele porque eu estou suja. Eu não vou tocar nele porque eu estou impura. Eu não vou ceiar hoje porque eu caí essa semana. Eu não vou me relacionar com ele porque eu sou sujo. Ah, se tu soubesse que não é a tua sujeira que suja ele, é a presença dele que te limpa. Olha para cá. É por isso que o diabo te afasta da igreja. É por isso que o diabo te afasta da presença de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o único que pode distanciar você de Deus é você mesmo. Você vai perceber em Gênesis capítulo 3 e o capítulo 4, capítulo 3 precisamente, que quando Adão pecou, Deus continuou descendo no jardim para se relacionar com Adão. Isso pós-pecado. Deus desceu e disse: Adão, onde tu estás? Olha para cá. Deus não perguntou assim: Adão, o que tu fez? A pergunta de Deus para Adão é: onde tu és? Porque Deus estava mais preocupado com a distância que Adão tomou do que com o próprio fato de Adão ter pecado. Ah, tem alguém que está me ouvindo aqui? Tem alguém que está me ouvindo aqui? Porque na verdade não foi Deus que se afastou de Adão. Foi Adão que se afastou de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim: que os meus pecados fazem separação. É o meu pecado que me separa de Deus. Às vezes você fala assim: eu não vou me relacionar com Deus porque eu estou fornicando, porque eu estou bebendo, porque eu estou cheirando. Aí sabe o que acontece? Você se afunda. Porque longe de Deus você não vence o pecado. Longe de Deus você não vence o mundo. E é por isso que o diabo, ele continua atacando a tua mente. Porque ele sabe que quando você se sente acusado, você se distancia. Mas se você se aproximar de Deus, se você se relacionar com Deus, o que tem nele vai te libertar, vai te curar, vai te restaurar, vai te fortalecer. Se você caiu, segura na mão de Deus. Se você pecou, segura a orla de Jesus. Por quê? Porque é somente através do Filho de Deus que você vai ter força para vencer o diabo, que você vai ter força para vencer o pecado. Eu quero declarar na igreja metodista que toda corrente de pecado já está sendo quebrada agora na tua vida. Você vai andar com Deus. Catuca alguém perto de você e diga: anda com Jesus. Ele te levanta, ele te cura, ele te fortalece, ele te renova, ele te liberta, ele te coloca para cima, ele te dá força. A maconha só te leva para o inferno, a cocaína só te leva para o inferno, a prostituição só vai te levar para o inferno, o pecado só vai destruir você. Mas se você andar com Jesus, se você caminhar com Cristo, se verdadeiramente o Filho te libertar, vós sereis livres. Quem pode dar um glória do tamanho da vitória nessa casa? Porque não é o teu pecado que suja Jesus, é a virtude de Jesus que te limpa. Jesus toca no esquife. Terceiro, Jesus vai olhar para o jovem. Quando Jesus olha para o jovem, ele usa uma expressão chamada mancebo. Mancebo significa jovem. Ele diz: jovem, levanta-te. Olha para cá. Se você perceber o texto, a narrativa chama esse jovem de defunto. No 3 você grita defunto. 1, 2, 3. Ah, você está dormindo mesmo. 1, 2, 3, vai. Olha para cá. Mas Jesus vai chamar esse defunto de jovem. A narrativa chama de defunto, mas Jesus chama de jovem. Por quê? Porque o defunto é o estado que ele vive, é o momento que ele vive. Ele está morto. Mas o que ele é? Ele é um jovem que perdeu sua vida. Jesus não olha para ele pelo estado que ele vive. Jesus não olha para ele pelo momento que ele vive. Jesus olha para ele e diz: jovem, levanta-te. Porque Jesus não te chama pelo teu momento. Jesus não te julga pelo seu momento.
As pessoas te julgam por fases que você vive, mas Jesus conhece o teu nome. É por isso que eu gosto dessa frase, eu já citei ela mais 50 vezes na igreja, que Deus conhece o meu pecado, mas me chama pelo meu nome. O diabo conhece o meu nome, mas me chama pelo meu pecado. Na maioria das vezes você vai ver o diabo te chamando pelo momento. Você é a derrota, você é o fracasso, você é o pecador, você é o caído, você é o fornicador, você é o adúltero. O diabo te chama pelo momento. Só que Jesus te chama pelo teu nome. Porque ele sabe que isso é apenas uma fase. Porque em breve aquilo que estava morto vai ressuscitar. Jesus olha para o garoto que está morto e começa a conversar com o morto. Eu disse que Jesus está conversando com morto. Jesus vai conversar com morto. E glória a Deus por isso. Porque tem gente que vai olhar e vai dizer: aquilo lá, tem mais jeito não, rapaz. Está morto. Tem gente que vai olhar e vai dizer: aquilo lá, já era. Está morto. Só que Jesus é alguém que está conversando com morto. Porque para Jesus nunca esteve morto. Pergunte para mim, por quê? Está fraco, pergunte para mim, por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Nossa, era para ter agarrado na lâmpada, vou repetir isso aqui. Jesus é a ressurreição e a vida. Tem alguém dizendo: desiste da tua família. Tem alguém dizendo: desiste do teu marido. Tem alguém dizendo: desiste desse filho, só te dá dor de cabeça, só te dá lágrima. Tem alguém dizendo: desiste do teu pai, ele é a derrota na tua casa. Tem alguém dizendo: já está morto, já fede demais, esse cara vai morrer na maconha, vai morrer cheirando, vai morrer na cocaína. Tem alguém dizendo: não tem jeito mais para a tua história. Jesus chegou para te dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim não morrerá, mas viverá. Olha para alguém perto de você e diga: não está morto para Jesus. Diz: não está morto para Jesus. Não está morto para Jesus. Quem está caído ele coloca de pé. Quem está morto ele ressuscita. Quem desviou ele traz de volta. Quem está de fracassado ele restaura. Quem está debaixo de tragédia ele dá vida, ele dá esperança. Jesus é a solução que a igreja precisa. Quem pega isso, então dá glória dentro dessa casa aqui. Levanta a mão que eu quero profetizar. Levanta as duas, quem ainda tem vontade de ficar aqui dentro. Haverá milagre dentro da tua casa. Jesus vai conversar com teu filho, com teu pai, com a tua mãe. E quem tiver morto vai sentir o toque da presença dele. Mas só recebe quem faz aquele barulho que a capetada não gosta. Primeiro, Jesus fala com a mãe. Segundo, Jesus toca no caixão. Terceiro, Jesus fala com o garoto. Quarto, o garoto se levanta. E o texto diz que ele se levanta e começa a falar. Ele se levanta e começa a falar. Catuca alguém perto de você: esse milagre vai dar sinal de vida. Diz: esse milagre vai dar sinal de vida. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória, que tudo que estava morto na tua vida vai dar sinal esse mês. O mês de outubro não vai acabar com o dia das bruxas e nem com Halloween. O mês de outubro vai acabar com um cheiro de milagre, com um cheiro de ressurreição. Olha para mim perto de você e diga: é hoje, é esse mês, é essa semana que esse funeral vai virar festa. Diga: Satanás não vai enterrar ninguém, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quem acredita faz barulho de adoração dentro dessa casa. Se é para adorar, adora com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória, o louvor e a adoração. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando o teu filho. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando o teu pai. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando a tua mãe. Enquanto a igreja está batendo palma, Jesus está fazendo um milagre na tua casa. Eu vim profetizar que não vai ter sepultura, não vai ter enterro. O coveiro vai passar fome, porque ninguém vai ficar enterrado na
na tua casa. O diabo está tentando desesperar a tua mente. O diabo está tentando descontrolar a tua cabeça. O diabo está dizendo vai morrer assim. O diabo está dizendo não tem esperança para você. O diabo está dizendo já está perto de sepultar. O diabo está dizendo vai enterrar. O diabo está dizendo você não vai conseguir. Os corveiros já abriram um buraco para enterrar o sonho, para enterrar o casamento, para enterrar a família. O diabo está dizendo já era. Mas Jesus chegou, parou na porta da cidade e chegou para te dizer: haverá milagre nessa casa. Levanta a mão que eu estou sentindo o negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo nessa noite. Porque antes do dia 20 de outubro você vai viver a maior virada de milagre da tua vida. Mas só recebe essa palavra quem soltar a metralhadora de glória a Deus. Vai, 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 vai. Quem é de glória dá glória. Quem é de grito dá grito. Quem é de pulo pula. Quem é de mistério entra. Quem é de fogo se queima. Quem é de graça recebe. Quem é de lágrima chora. Quem é de gemido geme. Quem é de presença pega. Não haverá funeral nessa casa. Pelo amor de Deus, diga para pelo menos 4. Cada glória que tu dá é um milagre que Deus faz. Diz, cada glória que tu dá vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter. A última palavra não é do coveiro. A última palavra não é da bruxaria. A última palavra não é do encantamento. A última palavra não é da morte. A última palavra não é do diabo. A última palavra não é de Roma. A última palavra não é de capeta. A última palavra não é de principado. A última palavra não é de demônio. A última palavra não é de feitiço. A última palavra não é de espírito. A última palavra não é do teu psicólogo. A última palavra não é do teu psiquiatra. A última palavra não é do médico. A última palavra não é da ciência. A última palavra é do leão da tribo de Judá. Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Primeiro, Jesus fala com a mãe. Segundo, Jesus toca no caixão. Terceiro, o garoto se levanta. Quarto, o garoto dá sinal. Quinto, Jesus pega o menino e devolve para mãe. Só que ele entrega o menino com vida. E aqui eu termino. No 3 você grita vida. 1, 2, 3, vai. Vida. Ficou ótimo, mas agora que repita. 1, 2, 3, vai. Vida. Olha para cá. Você está percebendo que Jesus não entrega esse menino morto. Jesus devolve esse menino com vida. Olha para alguém perto de você e diga: ele vai te dar com vida. Mas olha para cá. Você precisa esperar. Entender que esse processo tem uma palavra chamada tempo. Se você não esperar o tempo, você não vai viver o milagre. Deus vai te entregar aquilo que você precisa com vida. Só que se você se precipitar agora, o menino está morto. Então espera. Porque enquanto Deus não te dá aquilo que você quer, Ele está fazendo aquilo que você precisa. Ele não vai te dar nada morto. Ele não vai te dar nada de qualquer maneira. Ele não vai te dar nada inacabado de qualquer forma. Não. Ele vai te dar com vida. Vai te dar diferente. Vai te dar crente. Então espera. Então para de ficar mandando WhatsApp para ele ou para ela. Amor, tô com saudade. Saudade nada. Deixa Jesus trabalhar. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta. Ficar mandando mensagem. Ficar mandando torpedo. Ficar mandando mensagem pro teu patrão, pro teu chefe. Espera. Deixa Deus trabalhar. Porque quem não é visto não é lembrado. Mentira. Coloca teu joelho no chão que Deus faz você ser lembrado.
Pergunta para esse irmão, vai dar agora ou vai entalar mesmo? Pergunta. Deus vai te dar com vida. Mas você precisa aprender a esperar. Você está muito desesperada. Está muito tensa. Ah, porque Jesus não está vendo o que eu estou passando. Está vendo. Está vendo. E cada um, ele trabalha de uma forma específica. Ele está tratando de você. E ele não quer te dar nada morto. Ele quer te dar com vida. Mas para que você viva aquilo que Deus tem para você, você precisa esperar. Ele não vai te dar agora está morto. Deixa ele fazer. Deixa ele tratar. Você quer que volte para você da mesma forma que estava? Cheio de cão na cabeça, cheio de demônio na... É dessa forma que você quer? Então deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Deixa Deus dar vida. Deixa Deus arrancar aquela legião que está lá. Deixa Deus fazer. Isso aqui é profecia para alguém do altar. Eu vou dar vida. Só que agora está morto. Então deixa Deus fazer. Telemarabacominaravaceia. Porque tem coisas que você quer receber agora, mas você também não está preparada para receber. Deus está trabalhando no trabalho, está trabalhando na empresa, está visitando teu chefe, está tratando dos setores lá, está cuidando de gente que está lá desviada. Deixa Deus fazer. Porque Deus não vai te dar nada de qualquer maneira, nem inacabado. Deus vai te entregar com vida. Então espera o tempo.